Na longa e honestamente muitas vezes turbulenta história da aviação comercial nos Estados Unidos, houve, você sabe, centenas de sequestros. Aviões foram desviados, resgates foram exigidos, vidas foram ameaçadas. No entanto, de todos esses eventos dramáticos, um caso se destaca, registrado na história do crime americano como um ponto de interrogação singular e desconcertante. É a história de um homem conhecido no mundo como D.B. Cooper. Ele é, até hoje, o único sequestrador na história da aviação comercial dos Estados Unidos que nunca foi capturado, nunca foi identificado, e cujo destino final permanece um mistério completo e total. Outros sequestradores foram mortos em confrontos. Foram presos na pista. Foram caçados anos depois. Mas não Cooper. Para entender como D.B. Cooper sequer cogitou tal façanha, precisamos viajar no tempo. Precisamos voltar ao início dos anos 70. Voar naquela época era uma experiência diferente. Era glamouroso, mas, honestamente, era também assustadoramente inseguro. A ideia de segurança aeroportuária como a conhecemos hoje simplesmente não existia. Não havia detectores de metal para passar. Não havia máquinas de raio-x para escanear a bagagem. Esta foi, para ser franco, a idade de ouro da pirataria aérea. Entre 1961 e 1972, quase 160 aviões americanos foram sequestrados. Tornou-se um acontecimento perturbadoramente comum. A resposta das companhias aéreas e do governo era frequentemente de conformidade. A sabedoria predominante era cooperar com as exigências do sequestrador para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação. Véspera de Ação de Graças, 1971. Uma tarde fria e cinzenta em Portland, Oregon. Um homem, descrito como tendo 40 e poucos anos, aproximou-se do balcão de passagens da Northwest Orient Airlines. Ele vestia um terno escuro, uma camisa social branca impecável e uma gravata preta fina, presa com um clipe de madrepérola. Ele parecia um empresário comum voltando para casa para o feriado. Usando o dinheiro, comprou uma passagem só de ida para Seattle no voo 305, uma viagem curta de cerca de 30 minutos. Ele deu seu nome como Dan Cooper. Ele embarcou no Boeing 727, um avião que estava apenas cerca de um terço cheio, transportando 36 passageiros e uma tripulação de 6. Ele sentou-se na poltrona 18C, na parte traseira da cabine de passageiros. Ele chamou a atenção de uma aeromoça chamada Florence Schaffner e lhe entregou um pedaço de papel dobrado. Florence, pensando que era apenas o número de telefone de mais um empresário solitário, enfiou o bilhete na bolsa sem olhar. Mas Cooper se inclinou. "Senhorita, é melhor você olhar esse bilhete. Eu tenho uma bomba." Cooper então declarou suas exigências, tudo com a mesma compostura perturbadora. Ele queria $200 mil em moeda americana negociável. Queria 4 paraquedas, 2 paraquedas principais de costas e 2 paraquedas reservas de peito. Enquanto o avião circulava o Puget Sound por quase 2 horas, queimando combustível para garantir um peso de pouso seguro, as autoridades em terra se apressavam para atender às exigências do sequestrador. Às 5h24 da tarde, a mensagem finalmente chegou à cabine de comando. As exigências haviam sido atendidas. O dinheiro e os paraquedas estavam esperando no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. Cooper instruiu o capitão Scott a pousar. Com suas exigências satisfeitas, Cooper cumpriu sua parte do acordo. Ele permitiu que todos os 36 passageiros desembarcassem, junto com a aeromoça Florence Schaffner. Cooper estava agora sozinho no avião, com o capitão Scott, o primeiro oficial Hatakzak, o engenheiro de voo Anderson e a aeromoça Tina Mucklow. Ele delineou seu plano de voo para a tripulação da cabine.
Ele queria que eles voassem em direção à cidade do México, mas em uma altitude específica e perigosamente baixa de 3.000 metros, na menor velocidade possível, sem estolar a aeronave. O salto em si foi um ato de desespero extremo ou de confiança extrema. As condições na noite de 24 de novembro de 1971 eram as mais hostis possíveis para um salto de paraquedas. Um sistema de tempestades poderoso estava passando pela região. Os ventos a cerca de 3.000 metros de altitude foram estimados em mais de 160 km por hora. Por volta das 8 horas da noite, uma luz de advertência piscou na cabine, indicando que o aparelho da escada traseira havia sido ativado. Algum tempo depois das 8h13 da noite, em algum lugar entre Seattle e Reno, sobre as densas e escuras florestas do sudoeste de Washington, o homem conhecido como Dan Cooper desceu as escadas e entrou na noite tempestuosa. Ele nunca mais foi visto. No momento em que o voo 305 pousou em segurança em Reno, começou a maior caçada humana da história da região. O FBI, juntamente com a polícia local e tropas do Exército dos Estados Unidos, desceram à área de salto suspeita no sudoeste de Washington. A investigação, codinome Norjack, rapidamente se expandiu para além da busca física. Eles tinham descrições de testemunhas oculares, um perfil de DNA parcial e suas impressões digitais. Mas, por décadas, nenhuma dessas evidências levou a uma correspondência. Então, em fevereiro de 1980, uma descoberta surpreendente reacendeu o caso. Um menino de 8 anos chamado Brian Ingram estava cavando na areia nas margens do rio Columbia, quando suas mãos desenterraram 3 maços de dinheiro apodrecidos. Os números de série eram uma combinação perfeita. Era o dinheiro do resgate de D.B. Cooper. Em julho de 2016, o FBI anunciou oficialmente que estava encerrando a investigação ativa. Eles haviam perseguido um fantasma por quase meio século e voltaram de mãos vazias. Hoje, mais de 50 anos depois de ter saltado daquele Boeing 727, o destino de D.B. Cooper continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da América. Uma teoria é que ele simplesmente não poderia ter sobrevivido ao salto. A teoria concorrente sustenta que Cooper não era um amador, mas um especialista que sabia exatamente o que estava fazendo. As evidências que temos podem ser usadas para apoiar ambas as conclusões. O caso é um teste de Rorschach perfeito. O que você vê nas evidências muitas vezes depende do que você quer acreditar. E assim, a lenda de D.B. Cooper perdura. Ele conseguiu? Ele sobreviveu à queda e viveu para gastar sua fortuna? Qual é a sua teoria? Deixe sua opinião nos comentários abaixo sobre se D.B. Cooper sobreviveu ou pereceu naquela noite tempestuosa. E se você gostou deste mistério fascinante, inscreva-se no canal para mais casos não resolvidos que continuam a intrigar o mundo. Até a próxima!